No vídeo de hoje eu quero falar a respeito um pouco para você de como foi a minha incorporação com Eguns. Bom, no trabalho espiritual que eu participava, inclusive no de hoje ainda acontece, só que aqui é com muito menos frequência do que lá. A gente tem um trabalho que se chama de descarrego. Não é o banho. E nesse trabalho de descarrego, um médium, ele vai e coloca as mãos nas costas do assistido e assim absorve as energias negativas. Absorve, entre aspas, a gente puxa aquelas energias negativas e descarta elas ali, faz uma limpada. E também acaba, às vezes, retirando espíritos obsessores, mesmo que temporariamente a gente acaba afastando espíritos obsessores. E para fazer esse trabalho de afastar o espírito obsessor, que é o Egum, a gente acaba incorporando este obsessor, que segundo as minhas entidades, essa incorporação é uma incorporação forçada para que o Egum ele perca forças para que logo após a desincorporação as entidades possam tentar doutrinar aquele espírito para que ele saia dessa condição, para que ele não seja mais um Egum obsessor. Para não ter um pouco de confusão aqui nesse vídeo, é o Egum que eu estou me referindo, é aquele espírito que já foi uma pessoa encarnada e que faleceu e que agora é um espírito, tá? Então todas as pessoas que já foram encarnadas e faleceram são Eguns. Quando eu falo a palavra Egum desse tipo de trabalho, a primeira coisa que me vem à mente é tristeza, porque o que me marcou muito é a parte emocional, né? Porque os Eguns, muitos deles são espíritos que estão tristes. São pessoas que eram entes queridos daquela pessoa que foi tomar um passe ali no terreiro. E eles estão sentindo saudade. Então é aquela tristeza profunda, aquela tristeza verdadeira, que faz com que eu me lembre deles chorando assim, enquanto eu estava incorporada, e chorando e querendo abraçar o seu ente querido. Então é uma coisa assim muito marcante, pelo menos para mim. E eu, em contrapartida, eu também já recebi os Eguns Quiumbas, que são aqueles que praticam a maldade de forma consciente, que sabem manipular energias também, então eles conseguem fazer o mal, literalmente. O Quiumba é aquele que se finge, né? Finge que é um Exu, finge que é uma pombagira, mas na verdade é um espírito sem luz, fingindo ser daquela falange para conseguir cativar as pessoas e convencê-las a praticar aquilo que ele quer que elas pratiquem. Então, assim, os Quiumbas, eles, na incorporação deles, eles são extremamente resistentes. Na grande maioria das vezes, quando eles incorporam, instantaneamente eles cruzam, assim, porque o cruzar, ele bloqueia o fluxo de energia, e para as entidades fazerem com que ele saia daquela vibração, elas utilizam a energia. Então eles bloqueiam para que essa energia deles não mude, para que eles não saiam dali. E eles têm uma força assim descomunal, assim, aquela força assim que você não sabe da onde que ele tá tirando aquela força para conseguir, porque assim, às vezes homens tentando puxar os meus braços assim para descruzar e ninguém conseguia, de tanta força com que ele cruzava os braços, a ponto até de, depois do trabalho espiritual, eu senti os meus músculos doloridos, né? Tremenda força que ele fazia. E me marcou muito, teve um trabalho de desobsessão que me marcou demais, que foi um obsessor que eu sentia uma raiva assim muito intensa, muito profunda vindo dele. Ele tinha uma fúria enorme com aquela pessoa e ele não queria sair dali de jeito nenhum, de forma nenhuma. Foi um espírito que até demorou para conseguirem encaminhar ele. E ele resistia muito, e conforme a entidade que estava dando passe falava assim: não faça assim, meu irmão, que você só está se prejudicando, você não está vendo que você está se prejudicando. E ele dava aquela risada, aquela gargalhada de deboche, como se, olha quanta besteira você está falando. E ao ponto dele dar urro, sabe? Ele dar urro, se debater no chão, gritar, espernear. E ele emanava fúria, assim, eu sentia na respiração.
Parece que saía pela respiração essa energia. E eu lembro que esse espírito, ele não estava de forma nenhuma com a mente aberta para seguir o seu caminho, né? Para sair dessa zona de nebulosidade. E ele, quando ele foi desincorporar, tinham algumas meninas que eram mais novas no terreiro, que elas estavam fazendo a cerquinha em volta de mim para eu não cair. Só que elas ficaram um pouco desatentas. E nisso que elas ficaram desatentas, esse espírito obsessor, sem desincorporar de mim, ele saiu disparado para frente, só que logo na frente tinha uma parede. E nesse terreiro não podia homem fazer cerquinha para mulher por questões óbvias, né? E nem mulher para homem também, pelos mesmos motivos. Só que ao lado tava um amigo meu, o Júnior. Beijo, Júnior, obrigada. Sou grata até hoje. Que o Júnior viu que eu saí disparada em direção à parede, ele pegou e segurou os meus ombros. Ele me segurou assim, pelos ombros. E nisso que ele segurou pelos ombros, esse espírito obsessor, Egum, Kiumba, desincorporou. E eu caí feito uma geleia no chão. Não me machuquei, né? Mas graças a Deus o Júnior me segurou, porque senão eu teria enfiado a cabeça na parede, sabe-se lá o que poderia ter acontecido. E assim, esse espírito, ele tinha tanta força, mas tanta força que ele conseguiu controlar totalmente a incorporação comigo. Normalmente, quando eu incorporo algum Egum nesse tipo de trabalho, eu consigo controlar um pouco os movimentos. E controlo. E num certo momento, num dado momento, quando as minhas entidades me intuem, eu firmo a minha cabeça e eu mesma consigo fazer com que esse Egum desincorpore, né, naturalmente. Mas esse em particular, ele não tinha essa abertura, ele fez com que eu literalmente perdesse completamente, de uma forma muito intensa, os movimentos do corpo. É uma coisa muito estranha, ele era muito forte, e uma ira assim muito intensa, assim. Muito me entristece saber que existem pessoas que vibram dessa maneira, sabe? Pessoas que têm esse tipo de pensamento. Também lembro muito de um Egum que eu incorporei, que este foi num momento de tristeza da minha vida, né? Esse não foi um trabalho de descarrego que eu estava fazendo. Foi logo no começo, quando eu entrei na Umbanda, e era um espírito de uma senhora. E ela chorava tanto, sabe? Ela chorava. E eu me compadeci muito por ela. Eu senti ali que ela estava muito triste por ter desencarnado. Que ela não... Talvez não fosse o momento dela, eu não sei, né? Mas ela sentia muita tristeza. E assim, a gente pode sentir uma série de emoções diferentes durante as incorporações. Cada incorporação é uma coisa nova. Às vezes a incorporação até com a mesma entidade, ela pode mudar. Que é inclusive um assunto que eu vou abordar mais para frente. E assim, por mais que sejam energias negativas, sempre que acabava esse trabalho de descarrego, as minhas entidades vinham, incorporavam e me reequilibravam de novo, então eu não ficava nunca com resquícios desse tipo de trabalho, eu sempre voltava bem para casa. E é um trabalho assim que ele pode ser cansativo, porque como eu disse, as dores musculares vêm, que são consequência, né, do trabalho, mas com certeza muito gratificante, porque a gente sabe que a gente livrou aquela pessoa de uma coisa muito, mas muito pior. Claro que assim, a gente sabe que o processo de desobsessão espiritual, ele tem que ser lento, porque senão ele pode causar prejuízos para as pessoas, porque elas às vezes já estão há tanto tempo com aquela energia que se você retira de uma vez, você acaba prejudicando. Então, é um trabalho que é feito aos poucos. Perdi as contas de quantas vezes eu recebi o mesmo quiumbo, o mesmo egum, por conta de que a pessoa voltou lá para tomar passe e eu que fui de novo fazer descarrego na mesma pessoa, então eu recebi o mesmo espírito. Porque por mais que as entidades doutrinassem, tentassem doutrinar, existe o livre-arbítrio, né? O espírito,
aquele Egum, ele que iria decidir se ele ia seguir o caminho ou não. E as entidades de Umbanda, sendo de luz como são, com certeza elas respeitam. Elas podem ir ali, falar, aconselhar, mostrar o caminho, mas quem decide se vai seguir ele ou não é aquele espírito. Então eles não podem às vezes interferir tanto. Mas também existem às vezes onde as entidades conseguem fazer com que aquele espírito veja o que ele está fazendo. Muitas das vezes que eram nesses que são sofredores, né, que vinham tristes. E eles sim, eles conseguiam encaminhar a grande maioria. E isso me deixava muito feliz, me deixa muito feliz. Saber que a gente pode fazer um trabalho magnífico como esse. Então, eu tentei contar um pouco como que foi as minhas incorporações com Egum. Trabalho muito intenso, é exatamente isso. Essa é a palavra que define, é muito intenso. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele já, deixa o like também, ou avalia, coloca negativo se você não gostou. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Volta durante a semana que tem vídeo aí à torta direita toda hora nesse canal. Então, muito obrigada por ter assistido e até mais.